Boa noite, pessoal. Aproveitar aqui a noite para mostrar a vocês o sistema solar 100% off-grid e vou apresentar para vocês aqui alguns detalhes desse sistema. Temos aqui um inversor híbrido, né, funcionando apenas com painéis solares e baterias. Não estamos usando a concessionária. Temos aqui 3 baterias de 100 amperes a 48 volts. String box de entrada, string box de saída. Aqui na saída eu coloquei um watímetro para que a gente consiga identificar o consumo real, né, da residência. Aqui na minha residência temos geladeira, freezer, ar-condicionado, iluminação, ventilador, televisão, tudo funcionando. Não tudo ao mesmo tempo, mas tudo apto a funcionar. Nesse momento eu acredito que deva estar usando o ar-condicionado, que o ar-condicionado aqui ele fica realmente ligado 24 horas. Muito provável que a geladeira ou o freezer, o compressor não esteja dentro, até porque a geladeira e o freezer são on-off, eles não são inverter, que é um projeto para o futuro também, que eu pretendo mudar a geladeira e o freezer para inverter, inclusive também a máquina de lavar. A minha máquina de lavar ela não é inverter também. Vou até explicar um pouco sobre o funcionamento da máquina de lavar nesse sistema. Esse sistema aqui ele tem 12 painéis de 545 watts e esse inversor ele é de 6.200 watts. Vou mostrar uns detalhes a vocês aqui no tablet. Pronto, aqui pessoal eu consigo mostrar a vocês alguns detalhes. Temos aqui o aplicativo das baterias, que eu monitoro as tensões da bateria. Temos aqui o aplicativo do inversor e aqui o aplicativo do ar-condicionado. Vamos primeiramente no aplicativo da bateria. No aplicativo da bateria, ele mostra aqui PV, grid e descarga e load. Eu só tenho aqui o descarga. Por quê? Eu só tenho as baterias nesse sistema desse aplicativo. Justamente porque eu não tenho o kit completo dessa marca. Essas baterias são baterias da Felicity Solar. Não somos patrocinados por essa marca, a opção minha é ter usado elas no meu sistema. E aqui, como só tenho as baterias nessa marca, então o aplicativo só vai ter as baterias. Aqui eu vou ter a bateria 1, que é a bateria mestre, a bateria 2 e a 3. E aqui vai ter o SOC dela, que é exatamente o percentual de carga dela, que está 87. As 3 vão estar em 87, porque justamente elas estão ligadas em paralelo, se comunicando entre si e passando informação para o inversor. Atualmente ela me diz que eu estou com uma carga em que está puxando 3,30 amperes de cada bateria, né? Que vai somar 3,30 de uma, 3,20 de outra e 4,60 de outra bateria, certo? A tensão de trabalho dela está em 53,6.11, 53,9 e 53,2. Vou abrir aqui o aplicativo do inversor. O aplicativo do inversor ele não funciona em pé. Certo, aqui a gente tem a marca do inversor, né? Tem um desenho da casinha. Esse desenho ele é praticamente completo. Porque o inversor, como ele se comunica com as baterias, ele tem as informações das baterias. Como ele é responsável pela carga de saída, ele também vai ter aqui o consumo de saída. O grid é a entrada da concessionária, que aqui a gente não está usando, justamente que a gente está num sistema 100% off-grid, né? Que não está usando a energia da concessionária. O PV, como não tem sol, estamos em um horário noturno, realmente o PV vai estar em 0. Continuação aqui. Lembrando, eu vou estar em um momento ou outro cortando o vídeo, porque assim, eu não vou editar esse vídeo, eu vou apenas pausar a gravação e fazer algumas alterações justamente quando tiver algum barulho aqui, porque eu estou em uma área aberta, né? Aqui nesse inversor, a gente tem essas informações e você pode escolher algumas informações para você deixar aqui na página inicial. Eu optei por deixar a corrente de saída da 220, a corrente que eu estou consumindo da bateria, ou no caso se eu estiver carregando a bateria,
a tensão do meu PV. Por incrível que pareça, estamos à noite, que era para dar 0, ainda assim lunar tem aí um pouquinho de tensão dentro nos painéis solares. Aqui seria o consumo da minha saída, né, em VA. Aqui a minha bateria, ela também me dá um consumo em watts da minha bateria, e eu tenho aqui a corrente do meu PV. Caso eu tivesse sol, eu estaria vendo aqui de quantos amperes estaria a corrente vinda dos painéis solares, certo? É um detalhe aqui, hoje foi um dia nublado, então eu vou abrir aqui as informações da minha geração diária. Hoje meu sistema ele gerou 11,09 kWh. É importante considerar aqui que esse sistema ele tem capacidade de geração maior diária, porém ele só oferece para você o que você precisa, o que você necessita. Por exemplo, se eu preciso abastecer o meu banco de bateria, vai entrar no meu consumo diário. Se na minha residência eu tiver equipamentos ligados gerando um consumo, vai contar no meu consumo diário. Se minha residência tiver tudo desligado, não tiver funcionando nada, então assim, meu consumo diário vai ser baixo. Então esse valor aqui depende da minha demanda, certo? Aqui ele mostra um gráfico, e se você observar, a partir das 6 horas ele começa a apresentar uma elevação na minha geração, que é justamente quando o sol começa a ter mais incidência nos painéis solares, certo? Voltando aqui para a página inicial, temos a bateria. Se a gente abrir aqui a página da bateria, eu consigo observar um gráfico negativo, e esse gráfico negativo seria a representação do meu consumo noturno, no caso da noite anterior. Ele zera a partir de meia-noite e ele começa a fazer uma contagem nova, então até antes de meia-noite vai estar na contagem de consumo do dia anterior. Certo, então esse aqui representa o meu consumo noturno. E se você observar aqui, ao decorrer da noite, tem oscilações. Essas oscilações é o momento em que entra um compressor de uma geladeira ou do freezer, em que ele entra e em que ele sai. Porque como você sabe, uma geladeira ela fica administrando a temperatura, ligando ou desligando um compressor, caso a sua geladeira seja on-off. No caso aqui a nossa, ela é on-off, certo? Então, fica girando em torno de 500 watts, né? Quando uma geladeira entra ou sai. Por incrível que pareça, nesse intervalo de tempo aqui, ele não chega a 0 porque o meu ar-condicionado está ligado. E você vê que o ar-condicionado ele representa um consumo muito baixo. Observe aqui, 185 watts quando o compressor do freezer ou da geladeira saiu. Isso a noite inteira. O mais alto que chegou a dar, que eu acredito que foi aqui, foi 480 watts. Chegando por volta de 6h17, 6h30, ajustar o foco aqui, 6h30, ele começa a ter uma incidência de sol, que é da parte do amanhecer. E aí a minha bateria ela começa a dar um gráfico positivo, que é o gráfico de carregamento da bateria. Esse gráfico de carregamento ele está aqui representando 12 kW máximo, 2.075, né? E esse valor aqui ele está limitado a quanto eu determino o carregamento da corrente da minha bateria. No caso aqui ele estava limitado a, se eu não me engano, a 60 amperes. Porém, ele não vai jogar os 60 amperes completo na bateria. Ele vai calcular qual é a sua demanda de carga diária, né? Se, por exemplo, no mesmo momento em que eu estou carregando a bateria, eu estou precisando de 1000 watts, lembre-se, o seu inversor é de 6.2, mas ele vai administrar uma parte para carregamento e outra parte para alimentar as baterias, para recarregar as baterias. Então, de acordo com a minha necessidade de consumo, né, ele vai diminuindo a minha corrente de carregamento das baterias. Se você observar aqui, esse ponto aqui, ele chegou a praticamente 0. O que foi que aconteceu aqui? Eu liguei o carregador do carro elétrico. E aí o carregador do carro elétrico começou a puxar, eu acredito que foi uns 2000 watts. Esses 2000 watts, quando teve um pequeno sombreamento, que estamos em período de inverno, um pequeno sombreamento, o sistema solar, ele deixou, o inversor, ele deixou de administrar corrente para carregar a bateria e priorizou alimentar o carregamento da minha carga, que no caso era o carro elétrico.
Quando o sol surge, ele sobe o pico de geração e aí ele começa a aplicar um residual no carregamento da bateria, até concluir por completo, certo? Aqui não está dizendo o SOC dele, mas no decorrer do dia ela fica oscilando. Quando há um sombreamento muito grande, aí ele vem aqui, ó, o consumo. Nesse momento aqui ele está descarregando minha bateria a 1354 kW. E correção, não é 1354, é 1.350 kW, que seria 1300 watts, certo, pessoal? Eu errei aqui na questão da unidade, como também estou olhando pelo celular, tá pequenininho, né? Voltando aqui para o principal, o load. No meu load seria a minha carga. Ele me mostra aqui o gráfico de forma positiva, porque seria o meu consumo, não mais um descarregamento da bateria. Então aqui está a oscilação, né, dos equipamentos que são on-off à noite. Depois que o sol chega, ele continua com o mesmo consumo. Nesse momento aqui que tem uma rampa muito grande, foi o momento em que eu adicionei o veículo para carregar. Se você ver aqui, ele está dando por volta de 2.700. Obviamente que 2.000 foi do carro e mais uns 3.000 agora. Esses 3.000 foi 2.000 do carro, o restante é ar-condicionado, geladeira, qualquer um outro equipamento que tem na residência. E aí ele vai administrando as minhas cargas. Vou tentar mostrar a vocês agora o aplicativo de monitoramento do ar-condicionado. O ar-condicionado aqui a gente deixa ele numa temperatura relativamente razoável, não é baixa e nem é alta. Para mim é confortável, o ambiente fica muito confortável. Então o ar-condicionado está sendo administrado a 26 graus aqui. E nesse momento a 26 graus ele está consumindo, incrível, apenas 190 watts, que é o equivalente a 0,19 kW. Então o meu quarto ele já está refrigerado. Vou mostrar aqui a vocês, ele está mostrando que a minha residência está a 26,5 graus Celsius e a minha meta é 26. Então falta muito pouco para ele chegar em 26, falta meio grau. Então o ar-condicionado inverter, o impressionante é isso, é que ele vai administrando a rotação do seu compressor, diminuindo ou aumentando de acordo com a demanda. Como a minha demanda aqui é baixa, é para ajustar apenas meio grau, então o ar-condicionado está funcionando em um regime constante, porém em uma rotação muito baixa, em que o consumo fica bem baixo. Vamos aqui os detalhes de consumo. Aqui eu tenho os detalhes do consumo diário. Isso é apenas do ar-condicionado, certo? Se eu botar aqui semana, eu tenho um consumo diário. No meu sábado, eu consumi o dia todo 4,58 kW. Na minha sexta-feira, eu consumi 4,23 kW. Na quinta, 5,05. Na quarta, 7,21 kW. Na terça, 11,79 kW. Na segunda, 11,18 kW. E o que isso quer dizer? O que eu estou tentando mostrar aqui a vocês são oscilações do meu consumo diário. E por que está havendo essa oscilação? Aqui é o seguinte, foi uma semana de sol e os outros dias de chuva. Na prática, o meu quarto ele fica menos quente quando é período de chuva. Então o meu ar-condicionado ele consome muito menos para poder ajustar a temperatura para a temperatura que a gente quer, né, para a nossa meta. Aqui que foi um dia de sol, o quarto tende a aquecer um pouco, então o ar-condicionado ele força um pouco para poder chegar à temperatura da nossa meta. E com isso, em consequência, o consumo ele aumenta, certo? É bastante interessante vocês entenderem isso, porque vocês têm que ter a leitura de que momento vocês estão do ano para saber quanto é a demanda de carga da casa de vocês, para vocês poderem dimensionar bem um sistema off-grid, no caso as baterias para abastecer à noite. Sim, é possível vocês conseguirem ter uma casa completamente abastecida por um inversor e um banco de baterias, porém vocês precisam calcular bem as cargas de vocês.
Então, pessoal, mostrando ali no aplicativo, aqui na prática a gente tem alguns detalhes do inversor. O PV tá, no caso aqui é o AC, né? A tensão de entrada 0 volts, porque não tem tensão de entrada. A frequência da tensão de entrada não tem, que isso aqui seria se eu tivesse entrada da rede. O PV seria a tensão que vem dos painéis solares, como estamos à noite, não tem tensão dos painéis solares. Aqui seria a corrente dos painéis solares, que também não temos, porque estamos à noite. Potência não tem também dos painéis. Entrada na bateria seria a tensão que eu estaria aplicando nas baterias. Atenção, não tem, porque eu não estou aplicando tensão nas baterias. Eu estou, no caso, a corrente, não estou aplicando corrente na bateria, eu estou puxando corrente na bateria. O input PV, não estamos abastecendo a bateria, então não há potência de carregamento. Aqui eu tenho a leitura da minha bateria, né? Como eu estou puxando carga da bateria, então o inversor ele fica fazendo a leitura da tensão, né, que a bateria está, os níveis dela. Aqui a frequência do output é a 60 Hz, que esse inversor ele está a 230 volts a 60 Hz. A minha carga representa 8% da capacidade do meu inversor, que é o que ele está mostrando aí, 8% de load. A minha carga está em 505 VA, oscilando obviamente. Agora veja interessante. Aqui eu tenho 466 watts real e aqui o meu inversor ele está me dizendo em VA. O que isso representa? É muito importante vocês entenderem isso aqui. A minha carga ela é de 466, porém o meu fator de potência, como não está próximo de 1, né, que o ideal seria 1, impossível você ter 1, só se você tivesse uma carga apenas puramente resistiva. Mas como existem cargas indutivas na residência, um exemplo, geladeira, freezer, máquina de lavar, então esse fator de potência ele é prejudicado. Então eu estou oferecendo, na verdade, da energia que o meu inversor está oferecendo, apenas 86% está sendo aproveitado e convertido em trabalho. Então eu estou desperdiçando tudo que seria o equivalente para 1. Que nesse caso aí seria 14% eu estou perdendo. Porém, meu inversor, ele me mostra aqui exatamente quanto ele está tendo que trabalhar para fornecer a energia suficiente para aqueles 450, 460 ser convertido em trabalho. Então, na verdade aqui, para você entender, o fator de potência ele é muito importante, porque ele é somado à potência da carga para poder você ter o trabalho. Para corrigir isso aqui, eu teria que fazer um banco de capacitor para corrigir esse fator de potência e aí ter uma energia mais limpa, né? Na verdade, não se diria uma energia mais limpa, mas sim uma carga mais limpa, porque não sei se vocês têm conhecimento, algumas cargas elas causam distúrbio na rede. Cargas resistivas como um chuveiro, ele não causa distúrbio nenhum na rede. Já uma carga indutiva, um exemplo, uma geladeira, se nessa geladeira não tiver um banco de capacitor para fazer a correção de fator de potência, ela vai sim cair o seu fator de potência, vai cair a sua qualidade de carga, e isso é ruim. Em concessionárias, quando você tem lá a sua energia que você paga, eles cobram tipo umas multas porque você tem uma carga muito poluída e que você está praticamente prejudicando a rede deles. Então aqui esse fator de potência não seria o caso do inversor, mas sim da minha carga. Continuando aqui ele me mostra em watts, 450 watts, e aqui em VA, certo? Aqui ele considera o fator de potência, aqui ele desconsidera o fator de potência. Ele está me dizendo aqui quanto realmente eu estou convertendo para trabalho. E aqui ele me mostra quanto eu estou tendo que trabalhar para converter a minha energia num processo de trabalho que eu estou precisando que meus equipamentos sejam utilizados. A amperagem da bateria está saindo 7 amperes. Que nesse caso, como são 3 baterias, ele divide as correntes
para cada bateria. 3 amperes. 3 amperes. No caso aqui está dando 9, né? E aqui no inversor ele está lendo 7. A bateria ela está me dizendo aqui que o percentual de carregamento da carga da minha bateria, que está em 86%, representa 210 amperes. Ou seja, no meu banco de 300 amperes, eu tenho 210 disponível. 86%, que é o que eu ainda tenho na minha bateria para hoje à noite. E aí eu passo a ver novamente o AC. Eu costumo deixar ele em potência de PV, porque eu fico olhando a potência quando tá tendo geração de sol, de dia, né? Então, pessoal, é isso aí. Aqui tá um pouquinho, né, de alguns detalhes que seria do nosso sistema off-grid funcionando à noite plenamente, sem nenhum auxílio da concessionária. Que aqui temos as ligações dos painéis, a saída, e onde seria a entrada da concessionária não tem fiação nenhuma, certo? Logo mais eu faço mais vídeo para mostrar outros detalhes para vocês.